Cumprimento a todos os meus irmãos e amigos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito, capítulo 9, A Luz na Suíça. Na escolha dos instrumentos para a reforma da Igreja, vê-se que Deus segue o mesmo plano adotado para a fundação da Igreja. O Mestre Divino passou por alto os grandes homens da terra, os titulares e ricos que estavam acostumados a receberem louvor e homenagens como dirigentes do povo. Eram tão orgulhosos e confiantes em si próprios, na sua alardeada superioridade, que não poderiam ser levados a se simpatizar com os semelhantes e tornar-se colaboradores do homem humilde de Nazaré. Aos indoutos e laboriosos pescadores da Galileia foi dirigido o chamado de Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Aqueles discípulos eram humildes e dóceis. Assim foi nos dias da Grande Reforma também. Os principais reformadores foram homens de vida humilde, homens que em seu tempo eram os mais livres do orgulho de classe e da influência do fanatismo e astúcia dos padres. É plano de Deus empregar humildes instrumentos para atingir grandes resultados. Não será então dada a glória aos homens, mas a glória será dada àquele que por meio deles opera para o querer e o efetuar do seu próprio beneplácito. Poucas semanas depois do nascimento de Martinho Lutero, numa cabana de um mineiro lá na Saxônia, nasce agora, numa choupana de pastor, lá entre os Alpes, o jovem Ulrich Zwinglio. O ambiente onde Zwinglio viveu na meninice, em seus primeiros ensinos, foram de modo a prepará-lo para a missão futura. Ao lado da sua piedosa avó, Zwinglio ouvia as poucas e preciosas histórias bíblicas que ela rebuscava por entre as lendas e tradições da igreja. Com ávido interesse, ele ouvia acerca dos grandes feitos dos patriarcas e profetas, dos pastores que vigiavam seus rebanhos nas colinas de Belém, onde anjos lhes falaram sobre a criancinha de Belém e do homem do Calvário. Semelhante ao pai de Lutero, também o pai de Zwinglio queria dar para o filho uma boa educação. Na idade de 13 anos, Zwinglio foi enviado para Berna, que tinha agora a mais conceituada escola na Suíça. Ali, porém, se manifestou um perigo que ameaçava frustrar o seu promissor futuro. Decididos esforços foram feitos pelos frades para atrair Zwinglio para o convento. Os dominicanos de Berna viram que, se eles pudessem ganhar aquele bondoso e talentoso jovem estudante, eles conseguiriam tanto proveito como também honras. Sua idade juvenil, sua natural habilidade como orador, como escritor, o seu gênio para a música e para a poesia seriam mais eficientes do que toda a pompa e ostentação para atrair o povo aos serviços religiosos e aumentar os proventos, as receitas da sua ordem. Pelo engano, lisonja, esforçaram-se por induzir Zwinglio para entrar para o seu convento. Lembre-se que Lutero, quando ainda estudava numa escola, ele foi sepultado numa cela de um convento e ter-se-ia perdido para o mundo se a providência divina o não tivesse libertado desta cela. Não foi permitido para Zwinglio encontrar o mesmo perigo de Lutero. Providencialmente, o pai de Zwinglio recebeu notícia das intuições dos frades e não tinha intenção de permitir que o seu filho seguisse a vida ociosa e inútil dos monges. Então, ordenou para que Zwinglio voltasse sem demora para casa. A ordem foi obedecida. Mas o jovem não poderia estar contente por muito tempo em seu vale natal e logo reiniciou os estudos, dirigindo-se depois de algum tempo para Basileia. Foi ali que Zwinglio ouviu pela primeira vez o evangelho da livre graça de Deus. Uyttenbach, professor de línguas antigas, declarava que existia uma verdade mais antiga e também de valor infinitamente maior que as teorias ensinadas
pelos escolásticos e pelos filósofos. Esta antiga verdade, dizia ele, era que a morte de Jesus Cristo é o único resgate do pecador. Para Zwinglio, estas palavras foram como que um primeiro raio de luz que precede a aurora. Logo depois, Zwinglio foi chamado de Basileia para o serviço ativo. O primeiro campo de trabalho de Zwinglio foi numa paróquia alpina, não muito distante do seu vale natal. Ordenado padre, dedicou-se de toda a alma à pesquisa da verdade divina, pois estava bem ciente de quanto devia saber aquele a quem o rebanho de Cristo é confiado. Quanto mais ele pesquisava as Escrituras, mais claro parecia o contraste entre as verdades da Bíblia e as heresias de Roma. Ele se submeteu à Bíblia como a palavra de Deus, única regra suficiente e infalível, a Bíblia. Viu que ela deveria ser seu próprio intérprete. Não ousou tentar a explicação das Escrituras a fim de sustentar uma teoria ou doutrinas preconcebidas. Invocou a ajuda do Espírito Santo e declarou que o Espírito Santo revelaria a verdade para todos que buscassem com sinceridade de coração. Dizia Zwinglio, as Escrituras, elas vêm de Deus, não dos homens. E mesmo aquele Deus que esclarece te dará a compreender que a palavra vem de Deus. A palavra de Deus não pode falhar. Ela é clara, ensina por si mesma, desvenda-se a si própria, ilumina a alma com toda a salvação e graça, conforta-a em Deus, humilha-a de maneira que ela se perde a si mesma e até se despoja e abraça a Deus. Falando da sua experiência naquele tempo, Zwinglio disse: quando eu comecei a devotar-me inteiramente às Escrituras Sagradas, a filosofia e a teologia escolástica sempre me sugeriram disputas. Finalmente, cheguei a esta conclusão: deves deixar toda a inverdade e aprender a significação de Deus unicamente de sua própria e simples palavra. Então comecei a rogar a Deus a sua luz, e as Escrituras foram se tornando para mim muito mais fáceis. A doutrina pregada por Zwinglio não a recebera ele de Lutero. Era a doutrina de Cristo. Zwinglio falou: se Lutero prega a Cristo, ele prega a mesma coisa que eu estou pregando. Ele levou muito mais pessoas para Jesus Cristo do que eu. Mas não importa, não pregarei nenhum outro nome, a não ser o nome de Cristo, de quem eu sou um soldado e que unicamente ele é o meu chefe. Nunca uma só palavra foi por mim escrita para Lutero, nem de Lutero para mim. E por quê? Para que se pudesse mostrar quanto é consigo mesmo concorde o Espírito Santo, visto que nós ambos, sem qualquer combinação comum, ensinamos a doutrina de Cristo com tal uniformidade. Em 1516, Zwinglio foi convidado para ser pregador no convento de Eysindel. Ali, ele deveria ter mais nítida perspectiva das corrupções de Roma e, como reformador, exercer uma influência que seria sentida muito além dos Alpes nativos. Entre as principais atrações de Eysindel, havia uma imagem da Virgem que diziam ter o poder de operar milagres. Por sobre o portal do convento estava a inscrição dizendo: aqui se pode obter remissão plenária dos pecados. Em todo o tempo, eram muitos peregrinos que iam para este relicário da Virgem, mas na festa da sua consagração vinham multidões de todas as partes da Suíça e mesmo da França e Alemanha, e Zwinglio, grandemente aflito diante do que ele estava vendo, aproveitou a oportunidade para proclamar àqueles escravos das superstições a liberdade mediante o Evangelho de Jesus. Não imaginem, disse ele, que Deus está neste templo mais do que está em qualquer outra parte da criação. Qualquer que seja o país em que você habite, Deus está ao redor de você e ouve você.
podem obras sem proveito, longas peregrinações, ofertas, imagens, invocações da Virgem ou dos santos assegurar para você a graça de Deus? Que vale a multidão de palavras em que envolvemos nossas orações? Que eficácia tem um capuz, cabeça bem rapada, vestes compridas e flutuantes ou chinelas bordadas de ouro? De que vale tudo isso? Deus olha para o coração, dizia Zwinglio, e o nosso coração está longe dele. Para muitos ouvintes de Zwinglio, estes ensinos não foram bem aceitos. Na realidade, foi para eles uma amarga decepção pensar que a sua penosa jornada, a sua longa peregrinação foi simplesmente sem proveito. O perdão que livremente lhes era oferecido por meio de Jesus não podiam compreender. Estavam satisfeitos com o velho sistema. Estavam satisfeitos com o velho caminho para o céu, que era o caminho que Roma indicava, através das penitências, através das peregrinações. Portanto, era mais fácil eles confiarem a salvação deles aos padres e ao Papa do que procurar pureza de coração. Outra classe, no entanto, recebia com alegria os sermões de Zwinglio, falando sobre a redenção por meio de Jesus Cristo. As observâncias que Roma ordenara não haviam conseguido trazer paz para as almas, e pela fé, muitos aceitaram o sangue do Salvador como sua propiciação. Estes voltavam para casa a fim de revelar para os outros a preciosa luz que tinham recebido. A verdade era assim levada de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e o número dos peregrinos aos relicários da Virgem diminuía cada dia mais. Em consequência, diminuíam também as ofertas. E como o salário de Zwinglio era tirado das ofertas, ele começou a receber menos. Porém, isto causava somente alegria para o coração de Zwinglio. Ele via que o poder do fanatismo e a superstição estavam sendo destruídos. As autoridades de Roma não estavam com os olhos fechados para aquilo que Zwinglio estava fazendo. Naquele momento, os romanistas decidiram não intervir no trabalho do pregador, esperando ainda consegui-lo para a sua causa. Esforçaram-se para ganhá-lo com lisonjas. Aqueles primeiros anos de Zwinglio, ali naquele convento de Ensidel, prepararam-no para um trabalho mais vasto. Depois de 3 anos ali, ele foi chamado para o cargo de pregador na Catedral de Zurique. Esta era então a cidade mais importante da Confederação Suíça e seria amplamente sentida a influência de Zwinglio ali. Os eclesiásticos que convidaram Zwinglio para ser o pregador na Catedral de Zurique estavam desejosos de impedir quaisquer inovações e, de acordo com isto, se puseram a instruir o jovem pregador. Disseram para Zwinglio: você fará todo o esforço para angariar receitas. Exortará os fiéis, tanto do púlpito como no confessionário, a pagar seus dízimos, seus impostos e a mostrar, através das ofertas, a afeição que eles têm para com a igreja. Você será diligente em aumentar as rendas que se arrecadam dos doentes, das missas e, em geral, de toda a ordenança eclesiástica. Também faz parte do seu trabalho pregar e cuidar do rebanho. Porém, para pregar para o rebanho, você pode usar substitutos, usar outros pregadores. Você não precisa administrar o sacramento a ninguém, a não ser a pessoas notáveis, a pessoas importantes, unicamente quando chamado. Você está proibido de oferecer o sacramento sem distinção de pessoas. Zwinglio, queridos, ouviu aquelas ordens em silêncio e, em resposta, se pôs a explicar o método de ação que ele se propôs a fazer como pregador e pastor da Catedral de Zurique. Ele disse: a vida de Cristo tem por demasiado tempo sido oculta do povo. Eu vou pregar acerca do Evangelho de São Mateus, tirando unicamente das fontes das Escrituras, sondando suas profundidades, comparando uma passagem com a outra e buscando compreensão pela prece constante e fervorosa. À glória de Deus, ao louvor do seu único Filho, Jesus Cristo,
é que eu consagrarei o meu ministério. Posto que alguns dos eclesiásticos reprovassem este plano e se esforçassem por dissuadi-lo do mesmo, Zwinglio permaneceu firme. Já se havia despertado interesse nas verdades que ele estava ensinando para o povo. O povo estava fluindo, vindo para a igreja em grande número para ouvir as pregações do jovem pregador. Muitos que tinham deixado de assistir ao serviço religioso já não estavam mais frequentando a igreja há muito tempo, agora estavam na igreja, ouvindo o jovem pregador. Iniciou seu ministério abrindo os evangelhos e lendo e explicando aos ouvintes a inspirada narrativa da vida, dos ensinos e da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Ali, como no convento anteriormente, ele apresentava a palavra de Deus como única e infalível autoridade e a morte de Cristo como único sacrifício completo. É a Cristo, dizia Zwinglio, que eu desejo conduzir vocês. A Cristo, a verdadeira fonte da salvação. O povo de todas as classes, desde estadistas, eruditos e até os operários e os camponeses, com profundo interesse escutavam as palavras. Muitos voltavam da catedral louvando a Deus, dizendo: este homem é um pregador de verdade, ele será nosso Moisés para tirar-nos das trevas do Egito. Mas, embora a princípio os trabalhos de Zwinglio fossem bem recebidos com grande entusiasmo, depois de algum tempo surgiu a oposição. Os monges puseram-se a entravar-lhe a obra e condenar-lhe os ensinos. Muitos o assaltavam com zombarias, com escárnios. Outros recorriam à insolência e ameaças. Zwinglio, porém, suportou tudo com paciência, dizendo: se desejamos ganhar os ímpios para Jesus, devemos fechar os olhos a muitas coisas. Por este tempo, um novo fator apareceu para promover a obra da reforma. Um amigo da fé reformada, lá de Basileia, enviou para Zurigue um certo homem chamado Luciano, com alguns dos escritos de Lutero, sugerindo que ele vendesse esses livros e poderia assim ajudar muito a difundir a reforma. Então este amigo de Basileia escreveu para Zwinglio dizendo: verifique se esse homem, Luciano, possui prudência e habilidades suficientes. Se assim for, ele que leve de cidade em cidade, de vila em vila, de aldeia em aldeia e mesmo de casa em casa, entre suíços, as obras de Lutero, e especialmente sua exposição sobre a oração do Senhor, escrita para os leigos. Quanto mais forem conhecidas, tanto mais compradores encontrarão. Na mesma ocasião, Roma prosseguiu com renovada energia a abrir o seu mercado para toda a cristandade, oferecendo por dinheiro o perdão. Todo pecado tinha seu preço, dizia Roma. Aos homens se concedia livre permissão para o crime, contanto que o tesouro da igreja estivesse cheio. Ambos os movimentos prosseguiram, um oferecendo o perdão do pecado por dinheiro, outro oferecendo o perdão dos pecados através do sangue de Jesus. Roma permitindo o pecado e dele fazendo sua fonte de renda. No entanto, os reformadores estavam a condenar o pecado e apontarem para Cristo como propiciação e único libertador do pecado. Na Alemanha, a venda das indulgências foi confiada aos frades dominicanos e foi liderada pelo infame Tetzel. Na Suíça, diferentemente, a venda das indulgências foi confiada aos franciscanos, liderados por um homem chamado Sansão, um monge italiano. Sansão já tinha conseguido imensas somas de dinheiro da Alemanha e da Suíça para encher o tesouro papal. Agora Sansão estava atravessando a Suíça, atraindo grandes multidões, despojando os pobres camponeses dos seus minguados ganhos e extorquindo ricos donativos das classes abastadas. A influência da reforma, porém, já se fazia sentir, limitando aquele comércio que era a venda das indulgências. Sansão e Zwinglio nunca se encontraram. Em Zurigue, Zwinglio pregou zelosamente contra a venda do perdão, contra a venda das indulgências,
e quando Sansão se aproximou do lugar, foi enviado para fora da cidade sem vender um só perdão e logo depois deixou a Suíça. Em 1519, na Suíça, surgiu uma peste, chamada de Grande Morte, ceifando a vida de milhares de pessoas. Isto também ajudou as pessoas a buscarem mais a Deus. Grande impulso foi dado à reforma com o aparecimento desta peste, sendo os homens e mulheres colocados em face desta peste destruidora. Eles foram levados a sentir quão vãos e inúteis eram os perdões que tinham recentemente comprado. Eles anelavam um fundamento mais seguro para a sua fé. Zwinglio, em Zurique, caiu doente, também vítima desta peste. Ficou tão mal que abandonou toda a esperança de se restabelecer e largamente circulou a notícia de que Zwinglio tinha morrido. Naquela hora de provação, sua esperança, coragem foram inabaláveis. Olhava unicamente para a cruz do nosso Salvador Jesus Cristo, confiando nesta toda suficiente propiciação feita pelos nossos pecados. Quando Zwinglio foi curado e voltou das portas da morte, voltou a pregar com um poder muito maior do que antes. O povo dava com alegria as boas-vindas ao seu amado pastor, que lhes fora restituído da beira da sepultura. Zwinglio chegara agora a uma compreensão mais clara das suas verdades. Ele gostava de se demorar nos temas da queda do homem, o plano da redenção. Eram os assuntos que ocupavam a mente de Zwinglio. Em Adão, dizia ele, todos estamos mortos, submersos na corrupção e condenação. Mas Cristo adquiriu-nos uma redenção intermina. Sua paixão é um sacrifício eterno e eternamente eficaz para curar. Satisfaz para sempre a justiça divina em favor de todos os que nela confiam com firme e inabalável fé. Zwinglio pregava que todos os que são salvos pela graça e pelo sangue de Jesus Cristo não estão livres para continuarem vivendo uma vida de pecado. Tal era o interesse nas pregações de Zwinglio, que a catedral não comportava as multidões que o vinham ouvir. Passo a passo, avançava a reforma em Zurique. Alarmados, os inimigos romanistas se levantaram em oposição a Zwinglio. Um ano antes, o monge Lutero, lá em Wittenberg, na Alemanha, tinha falado não para Roma, não para o Papa, não para o Imperador na Dieta de Worms. E agora parecia que a história estava se repetindo na Suíça, em Zurique. O bispo de Constança enviou 3 delegados ao conselho de Zurique, acusando Zwinglio de ensinar o povo a transgredir as leis da igreja. Se a autoridade da igreja for posta de lado, dizia o bispo de Constança, tudo vai resultar numa anarquia universal. Porém, Zwinglio respondeu que durante os últimos 4 anos em que ele estivera pregando o evangelho em Zurique, a cidade de Zurique era a mais silenciosa, a mais pacífica que qualquer outra cidade da confederação. O cristianismo, dizia ele, é a melhor salvaguarda da segurança geral. Os delegados do Papa aconselhavam os membros de que não havia salvação fora da igreja de Roma. No entanto, Zwinglio respondeu, o fundamento da igreja é a mesma rocha, é o mesmo Cristo, em todo o país. Quem quer que creia de todo o coração no Senhor Jesus é aceito por Deus. Esta verdadeiramente é a igreja, fora da qual ninguém pode se salvar. Como resultado deste sermão de Zwinglio, um delegado da fé romana aceitou a fé protestante. Roma estava muito irada e Roma preparou-se para o novo ataque. O reformador, ao ser informado da trama dos seus inimigos, exclamou, eles que venham, eu os temo, assim como a grande rocha teme as pequenas ondas que trovejam aos seus pés. A verdade continuou a ser espalhada. Na Alemanha, os adeptos da reforma, abatidos pelo desaparecimento de Lutero, agora tomaram um novo ânimo quando perceberam o progresso do evangelho na Suíça. Quando a reforma foi implantada em Zurique,
Os resultados foram visíveis. Os resultados foram supressão do vício e promoção da ordem e da harmonia. Dizia Zwinglio, a paz tem habitação em nossa cidade. Nenhuma rixa, nenhuma hipocrisia, nenhuma inveja, nenhuma contenda. Donde pode tal união vir senão do Senhor Jesus e da doutrina bíblica, que nos enche dos frutos de paz e piedade? Roma determinou que um debate tivesse lugar na cidade de Bade, mas Zwinglio não estava presente. O conselho de Zurigue, conhecendo das intuições romanas de matar Zwinglio, não permitiram que o reformador fosse até lá. Os representantes da reforma neste concílio foram Oecolampadius e Haller. Eles foram escolhidos para representar os reformadores, enquanto Roma estava sendo representada pelo famoso Dr. Eck. Apoiado por uma hoste de ilustres doutores e prelados, ele era o defensor de Roma. Os secretários foram todos escolhidos pelos romanistas e a outros foi proibido tomar notas sob pena de morte. Zwinglio recebia diariamente um relatório fiel do que acontecia em Bade. Um estudante que assistia às discussões fazia cada noite um relatório dos argumentos naquele dia apresentados. 2 outros estudantes tinham a responsabilidade de levar estas anotações todas as noites até Zurigue, onde estava Zwinglio. Zwinglio lia e durante a noite respondia, e na manhã seguinte esses 2 estudantes voltavam para Bade, levando as respostas escritas por Zwinglio. Para iludir os guardas estacionados nas portas das cidades, que impediam as pessoas de entrarem e saírem, estes 2 jovens estudantes carregavam sobre as cabeças cestos com aves domésticas, e era assim lhes permitido passar sem impedimento. Assim, queridos, Zwinglio manteve a batalha com seus ardilosos antagonistas. Ele trabalhou mais com suas meditações, noites de vigília e conselhos que transmitia a Bade do que teria sido se ele estivesse presente no debate. Os representantes de Roma, certos do triunfo, contando a vitória antecipada, eles tinham ido para Bade ornamentados com as mais ricas vestes resplendentes de joias. Viviam luxuosamente e a sua mesa era servida com a mais custosa iguaria e seletos vinhos. Em assinalado contraste estavam os reformadores. Na conferência, o Dr. Eck, altivo e orgulhoso representante de Roma, subiu a um púlpito esplendidamente ornamentado, enquanto que o humilde representante da reforma estava ali medíocremente, pobremente vestido e foi obrigado a tomar um assento num banco de madeira. O Dr. Eck tinha uma voz de trovão e ilimitada confiança em si mesmo. Seu zelo e entusiasmo eram estimulados pelo ganho de ouro e também de muita fama. Quando melhores argumentos falhavam, Eck recorria a insultos e mesmo a blasfêmias. No entanto, o reformador Oecolampadius, humilde, gentil, cortês nas maneiras, mostrou-se capaz e persistente, enquanto os católicos romanos, segundo seu hábito, apelavam para os costumes da igreja como autoridade, o reformador apegava-se unicamente e firmemente às escrituras sagradas. O costume, dizia ele, não tem força alguma em nossa Suíça. Em assunto de fé, a Bíblia é a nossa Constituição. O raciocínio calmo, claro, do reformador, tão gentil e modestamente apresentado, falava aos espíritos que se desviavam desgostosos das afirmações jactanciosas e violentas do Dr. Eck. A discussão continuou 18 dias. Em seu término, os representantes do Papa, com grande confiança, pretenderam a vitória. A maior parte dos delegados ficaram ao lado de Roma, e a Dieta declarou vencidos e derrotados os reformadores, e notificou que todos os reformadores, juntamente com Zwinglio, estavam separados da Igreja de Roma. A contenda resultou em forte impulso para a causa protestante, e não muito tempo depois, as importantes cidades de Berna e Basileia se declararam a favor da reforma protestante.
Queridos, a reforma de nosso Senhor Jesus Cristo sempre contou com um número bem menor de pessoas, mais humildes, mais pobres, não jactanciosas, mas que confiavam inteiramente na palavra de Deus. Como no passado, diziam os reformadores, sola a Escritura, unicamente a Bíblia. Assim também, você e eu deveremos manter o mesmo espírito, sola a Escritura, unicamente a Bíblia. É a nossa regra de fé e prática. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para o nosso caminho. Amém.